Bom dia, nono ano. Vou começar fazendo a correção do exercício que eu passei para vocês do livro. Preciso que vocês peguem agora na página 109 para poder a gente começar a correção. Vamos lá. Número 1 pede para você associar as formas vegetais com os tipos de clima. Aí tá dando a primeira coluna os tipos de clima. Primeiro temperado continental, depois subpolar, depois polar e depois temperado oceânico. Vamos lá. A tundra, ela é típica do clima polar, então você vai colocar o número 3. A floresta temperada, ela é típica do clima temperado oceânico, então você vai colocar o número 4. As estepes são do clima temperado continental, você vai botar o número 1. E a taiga, você vai botar o número 2, que ela é uma vegetação típica do clima subpolar. A taiga, ela também é conhecida como floresta de coníferas, tá? É a mesma coisa. A número 2 fala para você botar verdadeiro ou falso em relação aos rios do continente europeu. Ficou verdadeiro que o Volga, ele nasce na Rússia e ele é o mais extenso rio da Europa. O Reno, ele apresenta-se como o mais navegado da Europa, verdadeiro. O rio Danúbio, ele passa por 8 países da Europa, verdadeiro também. E a letra D, o rio Po, mesmo sendo localizado no norte da Itália, região de forte industrialização, ele não apresenta impactos ambientais. Isso aí é errado. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Já a número 3, na página 110, você tem um mapa e a pergunta faz o seguinte, para você observar ele e depois você vai identificar os tipos de relevo que são predominantes. Se você viajasse da letra A para a letra B e da letra B para a letra C. Então vamos lá. Você saindo da letra A, você vai ter o que eles chamam de Alpes. Você indo da região A para a região B, você vai para os Cárpatos. E chegando na letra C, você chega nos Balcãs. Então vai ficar a ordem Alpes, Cárpatos e Balcãs. Já a número 4, você tem um texto onde ele fala sobre as paisagens fitogeográficas que existem na Europa. Aí tem um pequeno texto que fala sobre as características da floresta boreal e pede para você identificar em qual área desses mapas aqui embaixo ela mais se encontra, tá? Ela se encontra no mapa na letra D de dado. Já na número 5, que é a página 111, pede para você caracterizar e localizar dois tipos de vegetação que são comuns no continente europeu, tá? É a tundra e a taiga. A tundra, ela fica localizada em regiões com as altitudes bem elevadas, tá? A latitude, desculpa, bem elevada. Então, se você for pegar no continente europeu, ela fica no extremo norte do continente, lá em cima. Mas ela também é comum ser encontrada no norte do Canadá, na Groenlândia, no Alasca, que fica nos Estados Unidos. E características da tundra. Ela é uma vegetação que ela se adapta a um clima muito, muito, muito frio. Chega a ser congelante na maior parte do ano, tá? Vive em temperaturas bem baixas e o inverno é muito rigoroso. Você pega, por exemplo, a formação dela de vegetais, é uma formação rasteira, ou seja, são gramas bem pequenas e ela fica mais dispersa, mais espalhada. É comum você ver líquens e musgos, tá? E você também vê alguns pequenos arbustos espalhados nessa tundra. Já em relação à taiga, que é a mesma coisa que floresta boreal ou floresta de coníferas, ela fica localizada ela só encontra-se no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, tá? Já na parte da Rússia, é comum você ver a taiga siberiana, tá?
E a principal característica é que ela sobrevive a um clima subpolar, a um clima muito frio, tá? E as principais características dela, você vai pegar, ela é relativamente homogênea. Ela apresenta sempre as mesmas formas. Se você for pegar, por exemplo, são aquelas árvores em forma de cone, tá? Isso é a taiga. Já a número 6 pergunta sobre a taiga siberiana. Aí tem a opção 1, 2 e 3, para você ver quais são as verdadeiras e marcar a opção correta. Vamos lá. A floresta é relativamente homogênea, sim, na qual predominam os pinheiros, também, que é aquela forma de cone, conforme eu falei para vocês. É a maior floresta do mundo, sim. É denominada também de floresta boreal, sim. Possui folhas largas, não. Não possuem folhas largas. As folhas não são latifoliadas. As folhas das florestas de coníferas, elas são folhas pontiagudas. É o contrário. Então, a opção correta é a letra A. Somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Já isso aí é a parte da Europa, características físicas e naturais. Agora eu vou para características populacionais. Na página 116 começa a primeira questão. Só que para poder você responder a questão de número 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5, você precisa ler o texto, que o texto começa na página 115, ensaio geográfico, tá? Aí a pergunta de número 1 vem assim: por que o texto faz uma relação do envelhecimento da população com o sistema de saúde? Isso eu expliquei para vocês na aula passada, em que faz uma relação de que quanto mais as pessoas são idosas, mais problemas no sistema de saúde eles vão encontrar. Por quê? Porque o sistema de saúde vai acabar ficando sobrecarregado devido à quantidade de idosos, porque os idosos eles requerem muito mais atenção na parte da saúde do que as pessoas jovens e as crianças, tá bom? E claro que também relaciona com o fato de ter uma escassez de mão de obra, principalmente na área da saúde. A número 2 pergunta assim, ó, quais são as perspectivas em relação à população europeia por volta dos anos de 2060? De acordo com o texto, né, a população europeia ela está diminuindo progressivamente o seu ritmo de crescimento. Calculava-se, na verdade, com base nesse texto, que a população europeia chegaria até 2060 com em torno mais ou menos de 517 milhões de habitantes. Isso foi antes dessa pandemia, né, que já matou milhares de pessoas no continente europeu. Número 3. Além da insuficiente mão de obra, os estados europeus enfrentam outros problemas. Quais são os principais problemas que eles enfrentam? Primeiro, você vai ver que tem uma redução na arrecadação e no número de aposentadorias, porque eles estão tendo que aumentar a idade mínima para se aposentar. E, claro, acabam tendo muito mais despesas com programas sociais. Número 4. Qual bloco econômico mencionado durante a abordagem da temática? O bloco econômico é a União Europeia. Pode ser representado pela sigla EU. O que o estudo populacional compreende como implosão demográfica? Implosão, não explosão, tá? Implosão. O que é implosão? Esse fenômeno ele ocorre quando as taxas de mortalidade superam as taxas de natalidade. Logo, diante dessas circunstâncias, haverá o quê? Uma diminuição da população absoluta. Ou seja, estão morrendo muito mais pessoas do que nascendo pessoas no continente europeu. Número 6. Você precisa ler essa manchete que está aí, que diz assim: o exemplo francês
A crise não assusta as mulheres francesas que querem ter filhos. Aí a pergunta vem assim: indique as causas que levam os europeus a estimularem a natalidade nos últimos anos. Primeiro, o que impulsionou, né, a natalidade é o que? É a falta de mão de obra que tem jovem. Essa necessidade de mão de obra jovem é um dos principais motivos que vem incentivando a população a ter filhos. E a outra é que você tem uma baixa taxa de natalidade, tá bom? Essa número 7, na página 117, você tem que analisar esses dois mapas e identificar o mapa que está sendo, o número que está sendo representado, né? 1 e 2. Aí a letra A pergunta assim, ó, qual é o nome de cada uma dessas penínsulas? A península que está sendo representada pela número 1 é a Península Ibérica. Já a península que está sendo representada pelo número 2 é a Península Balcânica. A letra B pergunta, qual a importância da Península 1 no processo de construção de um mundo global? Essa Península 1, que é a Península Ibérica, ela abriga principalmente Portugal e Espanha. E esses dois países, eles foram fundamentais no período das grandes navegações para conquistar novos territórios. Nós, Brasil, por exemplo, fomos descobertos, entre aspas, né, pelos portugueses. Essa é a importância da Península 1 no contexto mundial. Claro que, sem mencionar, todo o surgimento do capitalismo comercial que veio com as grandes navegações. Agora a gente vai para o exercício de encerramento, na página 19. Eu vou ler a pergunta e vou falar para vocês a resposta correta. Se houver alguma dúvida durante a correção, eu peço, por favor, quando vocês verem o vídeo, vocês mandarem para mim no privado. Número 1. Palavras de ordens, símbolo, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidades frequentes contra os estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido esses conflitos são os países como Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Aí a pergunta vem agora. Sobre o fenômeno social enfocado no texto, é válido afirmar que se trata de conflitos, letra B, são conflitos que estão ligados à xenofobia, à intolerância que existe de pessoas de outras nacionalidades. A número 2. Na Europa, de clima polar, a vegetação é formada pela tundra. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que mostra as características dessa formação. A tundra é formada por musgos, líquens e pequenos arbustos. A resposta correta é a letra C. Número 3. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda na taxa de mortalidade se deve à letra B de bola. Promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram de explosão demográfica. Número 4. Leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 euros mensais por terceiro filho, ou seja, está incentivando os casais a terem mais de 2 filhos. Aí vem o texto. O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros, cerca mais ou menos, né, de 2.500 reais, isso na época, hoje vale muito mais, o euro está beirando em torno mais ou menos de uns 5 reais mais ou menos por mês, durante o ano.
Há famílias que decidirem ter o terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique. Aí a pergunta vem: a medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada a quê? A letra C, a sobrecarga do sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Ou seja, tem muito menos mão de obra do que em relação ao número de aposentados. A população jovem está tendo cada vez mais que arcar com a aposentadoria das pessoas que são idosas e o número é muito maior do que o número de jovens. Número 5. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade e do aumento da longevidade. Ou seja, estão nascendo cada vez menos pessoas e vivendo cada vez mais. A resposta é a letra A. Número 6. Analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Ficou verdadeiro na letra A, F na letra B, ficou F na letra C, ficou V na letra D e ficou F na letra A. Se tiver alguma dúvida, eu espero que vocês mandem no meu privado para que eu possa esclarecer. Beijo, fiquem com Deus.